Queridos amigos, veio ao meu coração publicar um vídeo curto sobre algo que tenho estado aqui agora a meditar e quero que seja uma bênção para aqueles que ouvem. Eu quando publico nunca sei quem vai ouvir, mas uma coisa eu sei. Assim como me abençoa a mim um dia a palavra de Deus, eu sei que sei. E não importa saber quem é, ou quem é que vai ouvir, onde vai ouvir, em que parte do mundo vai ouvir, eu sei uma coisa. Assim como um dia eu recebi a palavra da salvação, eu recebi a palavra que me transformou a minha vida para sempre. Alguém, Deus usou alguém. Deus não prega o Evangelho na terra pelos anjos. Deus escolheu o ser humano, somos nós que temos que pregar o Evangelho. E assim como um dia alguém pregou o Evangelho para mim, a minha maior honra, a maior alegria é poder ser usado para que, quando eu sinto no meu coração a inspiração, libertar. Não importa tantos testemunhos ao longo da minha vida, de situações em que eu não conhecia as pessoas, nem sabia onde é que a palavra iria cair. Mas como a palavra de Deus diz, existem 3 tipos de solos de coração. Uns rejeitam, mas haverão outros corações que irão receber, irão dar fruta 30, a 60 e a 100 por um, como está escrito no capítulo 4 de Marcos. No nome de Jesus. E agora rapidamente quero colocar não é desafio, é um desafio, porque eu acredito que cada vez que a palavra de Deus é pregada, tem que provocar algo. A palavra ungida tem que provocar algo, senão é religião. Senão não transforma. Porquê ir à igreja? Porquê ouvir a palavra de Deus, se não é para sermos desafiados e a olhar para nós e a querermos mudar? Há uma frase que eu nunca esqueci, que diz assim, que eu muitas vezes, ao estar a pregar, eu mencionava, que é o seguinte: ao sair de um culto, ao sair de ouvir a palavra de Deus, melhor do que dizer a alguém: que grande palavra, que grande sermão, que bom sermão, muito melhor que isso. E eu desafio a fazer isto. É para si mesmo, para nós mesmos, depois de ouvir a palavra ministrada debaixo da unção de Deus, alguém dizer: eu vou fazer algo acerca disto, eu vou mudar. Não é para entrar por um ouvido e sair pelo outro. É para mudar. É para aplicar à minha vida, porque não tem a ver com a pessoa que está a pregar, tem a ver com a palavra de Deus que está a ser ministrada. Glória a Deus. E rapidamente veio ao meu coração esta passagem que está em Apocalipse. Eu quero falar um pouco sobre a presença de Deus na nossa vida, em poucos minutos. E é uma passagem tremenda, que eu nunca ouvia ninguém falar sobre isto, mas quando Jesus escreveu as 7 cartas à igreja de Apocalipse. E nós vemos, por exemplo, na primeira carta que Jesus escreveu, a Bíblia fala primeiro isso no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 20, ele explica quem são os anjos e quem são os candeeiros. Ele diz: quanto ao mistério das 7 igrejas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, são os líderes, são os pastores das igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Mas é muito interessante isto, há muitos detalhes, há muitas pregações sobre estas 7 cartas. Mas é interessante nós vermos isto, que na primeira igreja que Jesus escreveu, podemos dizer que era a igreja inicial, a igreja primitiva. Jesus diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Ora, como eu li antes, as estrelas são os anjos, são os líderes. Ele conserva na sua mão direita. Jesus controla os líderes da igreja. É suposto ser assim. E que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Jesus passeia no meio da sua igreja. Ele passeia porque ele sente: o povo tem sede e fome, o povo é humilde. O povo reconhece que sem ele nada pode fazer. E os líderes, Jesus tem nas mãos a liderança, a direção da igreja. Os líderes, os pastores,
É suposto ouvirem a voz de Jesus Cristo e obedecerem. Agora repara, ao fim do tempo das 7 igrejas, das 7 cartas, e que todas as... Pronto, é considerado quase universal que a última carta à igreja da Laodiceia é o estado da igreja de hoje. Salvo raras exceções, mas é o estado da igreja de hoje. Agora repare algo tremendo que Jesus disse. Todos conhecem esta passagem da igreja de Laodiceia, que ele chama os mornos. Eu preferia que tu fosses quente ou frio, mas porque tu és morno, eu vou vomitar-te da minha boca. Jesus não suporta o crente sem integridade. Alguém disse um dia, um crente sem integridade é pior que um ateu. Um crente, aquele que acredita, aquele que diz que vai à igreja, aquele que diz que é cristão e que vive sem integridade, sem honestidade, sem o amor de Deus, é pior que um ateu. Jesus disse isso aqui. Ele diz assim, conheça, no capítulo 3, versículo, ele diz assim, conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem me dera que fosses frio ou quente. Quem me dera que tu fosses frio, que estivesses ou de um lado ou do outro, mas que não estivesses no meio. Eu não quero estar aqui a dizer nada, nem a julgar quem sou eu, mas uma grande percentagem da chamada Igreja de Cristo a nível mundial está nesta categoria de mornos. Porquê? Porque diz assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a pronto de vomitar-te da minha boca. Pois tu dizes, estou rico e abastado e de nada preciso, não preciso de alguma coisa e nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Mas há uma passagem aqui que eu queria chegar, não era bem isto que eu queria chegar, mas por alguma razão eu estou a falar isto. Mas há uma passagem aqui tremenda, no versículo 19, e eu vou depois traduzir de uma versão em inglês que eu gosto muito, que diz assim, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te, numa outra versão diz assim, e arrepende-te da tua indiferença. Arrepende-te da tua indiferença. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Toda a vida eu ouvi este versículo como que fosse para salvação, evangelismo, tudo bem, eu não estou aqui a julgar. Para mim não tem nada a ver com isso. Como eu falei no capítulo 2, versículo 1, quando Jesus diz, eu tenho nas minhas mãos os líderes da igreja. Eles são obedientes, são humildes. Eles vivem para mim, eles renderam-se a mim. Na última fase da igreja, a igreja de Laodiceia, Jesus está a bater à porta. Ele já não tem lugar no meio da sua igreja, enquanto antes ele passeava, ele movia-se no meio da igreja. Agora ele está à porta e bate. Ei, alguém aí dentro que ouve ainda a minha voz. Ele está a apelar ao indivíduo. Significa que Jesus, no geral, na igreja dos tempos de hoje, Jesus não tem lugar, Jesus não se move, Jesus não manifesta o seu poder, a sua presença, as suas impressões digitais no meio da sua igreja. Tornou-se um sistema religioso de homens, em que pastores tornaram-se diretores de empresas e igrejas tornaram-se empresas, no geral, por favor. Não estou aqui, eu sei o que estou a falar e é verdade. Falta a presença, o poder, a direção, a liderança do Espírito Santo, como aqui diz, Jesus a passear no meio do seu povo. Eu estou à porta e bato, e ele diz assim, se alguém ainda ouvir a minha voz, eu entrarei, eu cearei com ele. É como que um clamor de Jesus. Eu nem sei explicar. Que o seu coração consiga entender aquilo que eu quero transmitir. Este é o segredo para o avivamento na igreja que nós andamos à procura, que o remanescente procura. Sede e fome de Deus. Jesus quer cear connosco, quer ter comunhão. Ele anseia por ter comunhão connosco. Mas a igreja dos dias de hoje tornou-se uma estrutura religiosa, como diz lá em Isaías 29, versículo 13, que diz assim, o teu temor para comigo
consiste, tu louvas a Deus com os teus lábios, mas o teu coração está longe. E o teu temor para comigo consiste em ideias de homens que maquinalmente aprendeste na tua mente. E é isso que nós temos que reverter. Ouça, eu escrevi aqui, por acaso isto estava em inglês, ainda tenho em inglês, sobre algo que reflete exatamente aquilo que eu estou a transmitir hoje. Diz assim: os nossos auditórios ou santuários foram desenhados para nos manter, para nos fazer sentir confortáveis. Nós queremos um lugar onde nós poderemos encontrar-nos com Deus nos nossos próprios termos. Tão real. Tentamos encaixar a presença de Deus nas nossas vidas de uma forma aceitável e previsível à nossa maneira. O mundo, ouça isto, o mundo à nossa volta está consciente do nosso compromisso inefetivo, da nossa condição que não é efetiva, mas que continuamos nas nossas rotinas, nas nossas atividades, programas, métodos, como se isso nos fosse levar a lugar algum. Tão real tudo isto. Outra coisa que eu escrevi aqui que diz assim: nem sequer nós paramos para pensar, no meio de tudo isto, de todos estes programas, todos os métodos, todos os eventos, tanto evento, tantas luzes, tantos fumos, tantas estrelas, onde é que está a presença de Deus? Onde é que está a transformação do caráter das pessoas? Onde é que estão os frutos do Espírito? Duas opções nós temos diante disto. Isto é para a Igreja de Cristo, para o remanescente. Continuamos a fingir que tudo está bem, a comparar-nos uns com os outros, igrejas umas com as outras, líderes uns com os outros. Continuamos a lutar uns contra os outros, cada um a querer ser superior aos outros. Ou caímos de joelhos, clamamos a Deus, até que a sua presença verdadeiramente se manifeste e reconheçamos a nossa miséria em nome de Jesus. E eu estou-me a incluir em tudo isto. Continuamos, Igreja de Cristo, a fingir que está tudo bem. Continuamos satisfeitos com uma vida superficial, uma vida espiritual superficial, quando nada está a acontecer. E Jesus continua a bater à porta, ainda há aí alguém. Ele já não tem lugar no meio da sua igreja. Porquê? Porque o homem tomou conta, as ideias humanas, as nossas boas ideias. Continuamos a liderar igrejas como se fossem empresas. E os líderes, a administração da igreja, como se fossem cargos administrativos, para dar aquela sensação de importância às pessoas que os têm. Que Deus tenha misericórdia de nós. Foi o que eu senti agora ao estar aqui. Que seja uma bênção para aqueles que vão ouvir. Assim como é quando o Espírito Santo fala, e eu acredito, que nos transforma para não permanecermos os mesmos. Em o nome de Jesus, Deus vos abençoe.